E agora o assunto é saúde. Nós vamos falar de uma doença que afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo. É a epilepsia, agora no quadro Fala, Doutor. E quem vai bater um papo com a gente e esclarecer todas as dúvidas sobre a epilepsia é a neurologista Larissa Talamini. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Então, doutora, como eu acabei de falar ali na abertura, são 50 milhões de pessoas no mundo, né, que são afetadas aí com a epilepsia. Explica pra gente o que é essa doença. Muita gente confunde com a convulsão, né? É isso mesmo. A confusão ela é muito grande, né? Mas a epilepsia, ela é um conjunto de convulsões. Precisam ter, no mínimo, 2 ou mais convulsões para você dar o diagnóstico da epilepsia. A epilepsia, ela é a doença em si, em geral, do número de convulsões. E o que se trata a epilepsia? Por que ela é causada, né? O que faz as pessoas terem essas convulsões? Então, a epilepsia, ela é uma descarga elétrica errônea no cérebro, né, de um agrupamento de neurônios que desencadeia a manifestação motora, que seria a convulsão, né? E o que faz as pessoas terem isso? Ela já nasce com isso ou adquire por algum motivo durante a vida? Uma das principais causas é a causa genética, né? Um gene alterado, uma herança familiar que vai fazer com que ela convulsione um dia, né? Por uma malformação, às vezes, cerebral. E às vezes é tão pequena que não aparece nos exames, né? E existem várias outras causas, por exemplo, um trauma crânioencefálico, uma infecção do sistema nervoso, como uma meningite, falta de açúcar, né, hipoglicemia, que também leva a convulsionar. O que a gente nota ainda sobre a epilepsia, doutora, é que apesar da quantidade de pessoas que sofrem com esse problema, é que ainda existe muita dúvida, muito estigma sobre a doença, né? As pessoas acham que é difícil de tratar, é difícil você conseguir contornar a situação durante um ataque, por exemplo, de epilepsia. O que a gente pode dizer para as pessoas sobre isso? Que é uma doença que não é transmissível, né? Que as pessoas não precisam se preocupar e o tempo de crise ele é autolimitado. As pessoas, geralmente, a crise ela passa sozinha, não precisa de um tratamento imediato para a crise passar, né? E sobre esse estigma ainda existe, muitas pessoas elas se sentem envergonhadas e preocupadas com o que os outros vão pensar, mas isso realmente ainda existe na população. A epilepsia e o ataque epilético estão ali, né? Quem tem epilepsia sofre com o ataque epilético, é isso? Isso mesmo. E a pessoa, ela sabe quando ela vai ter um ataque ou pode acontecer em qualquer momento, na escola, no trabalho, em casa? A maioria acontece sem um pré-sintoma, que a gente diz, mas algumas pessoas conseguem, tem um mal-estar antes, uma dor abdominal, uma dor de cabeça, ou sente um cheiro estranho e aí desencadeia a convulsão. Existem pessoas que conseguem pressentir a crise, mas a maioria não. A maioria não vem e aí quem está em volta é que tem que acabar ajudando, né? Isso mesmo. E como é que as pessoas que estão ao redor, então, conseguem ajudar uma pessoa que sofre com a epilepsia, doutora? Então, no momento da crise convulsiva, você tem que cuidar para a pessoa não se debater e se machucar contra os objetos ou bater a cabeça, né? E tem que proteger a pessoa e virá-la de lado, que caso ocorra vômito, né, para ela não aspirar o vômito, não respirar e ter uma asfixia, né? E não tem essa história de enrolar a língua, isso não existe, é até perigoso os cuidadores ao redor colocar a mão na boca da pessoa, que pode morder, que a pessoa vai fazer uma rigidez dessa musculatura na hora da convulsão, pode morder e o cuidador acabar se machucando. Isso mesmo. Então, a crise então, ela é autolimitada, você pode chamar pelo socorro e cuidar com que ela não se bata e virar a pessoa de lado. Quanto tempo, em média, dura uma crise dessa? É 1 minuto, entre menos de 5 minutos, geralmente. Mas é por volta de 1 minuto. E se passar disso daí, o que as pessoas têm que fazer? A gente chama de estado de mal convulsivo, né? Quando é por um tempo prolongado, daí tem que levar para o hospital, que tem que tomar a medicação injetável para a crise passar. Tá. E como é que é feito o tratamento mesmo dessa doença? O tratamento, então, ela é feito com anticonvulsivantes, né? Geralmente, a partir do 2º episódio, você já começa o medicamento. E por 2 anos,
sem crise, os exames têm que vir normais para você conseguir tirar o medicamento. E como identificar, né, fazer o diagnóstico de alguém que sofre com a epilepsia, doutora? O principal exame é o eletroencefalograma, que ele vê as descargas alteradas no cérebro, as descargas elétricas, e pela própria história, pela clínica do paciente também. Já consegue identificar, né? Mas aí tem que ir em busca, claro, de um especialista, né? Para falar sobre esse assunto. E assim, afeta tanto crianças como idosos, adultos, ou tem alguma faixa etária que acaba sendo mais afetada por isso? Não, ela pode ocorrer desde o período neonatal até o período mais idosos, isso mesmo. Tá certo, então, doutora. Qual que é o recado que a gente pode deixar, então, para o pessoal de casa sobre a epilepsia? Então, que é uma doença tratável, né? Existe o controle, a maioria de causa genética, vocês não precisam se preocupar que não transmite de uma pessoa para a outra, né? Tá certo. Então, a família tem que, na verdade, ir atrás desses cuidados mesmo na hora de uma crise e tal, até chegar os cuidados de um especialista, né, doutora? Isso. Tá certo, então. Larissa Talamini, muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. E olha, gente, ó, continuando ainda, né, falando sobre epilepsia, olha, dia 13 de setembro, na próxima quarta-feira, vai acontecer aqui em Joinville o encontro sobre a doença. A iniciativa é da Federação Brasileira de Epilepsia, que inclusive, olha, tem o objetivo de criar uma associação em Santa Catarina para os pacientes e familiares, como eu estava conversando aqui agora com a doutora, né? É muito bacana, inclusive, a comunidade participar desse tipo de ação. Então, anota aí na sua agenda, dia 13 de setembro, na Fundamas, no bairro Itaú. Fica ali na rua Monsenhor Gersino, número 1040, a partir das 3 horas da tarde. O evento é aberto à comunidade, então todo mundo pode participar.